Olá pessoal, tudo bem? A gente vai começar hoje com a aula sobre método de separação de misturas. Essa aula ela é relativa à semana 3 e semana 4 do PET, sendo que na semana 3 são abordados os métodos de separação de misturas homogêneas e na semana 4 os métodos de separação de misturas heterogêneas. Diante disto, a gente vai precisar apresentar esses métodos separadamente, de acordo com o tipo da mistura, para poder ir enquadrando quais são as características de cada uma delas. O primeiro processo de separação de mistura, para o caso das misturas homogêneas, é o da destilação simples, que vai consistir na separação dos componentes de uma mistura, essa mistura homogênea, em que eles vão apresentar uma diferença muito alta de ponto de ebulição. Não sei se vocês recordam, mas na mudança de estado físico, o ponto de ebulição é a temperatura com a qual uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, como os componentes apresentam uma diferença muito alta com relação a essa transformação física, a gente pode utilizar aí a destilação simples como método para estar separando esses componentes. Geralmente, a gente vai ter uma mistura de componentes sólidos e líquidos. Este aqui é o aparato que é utilizado usualmente na destilação simples, certo? Alguns tópicos, partes deles aqui, podem ser que mudem, dependendo do local em que sejam utilizados. Basicamente, a gente vai ter um recipiente, que é o balão de vidro com fundo arredondado. Esse balão ele serve para quê? Para estar contendo a mistura lá, homogênea. Esse meu balão, se vocês repararem, ele está sendo submetido a uma fonte de calor. Nesse caso específico, a gente tem um bico de Bunsen, mas poderia ser uma manta térmica ou qualquer outra fonte de calor para estar aquecendo essa estrutura aqui. Ao balão de fundo redondo, a gente tem aqui anexo um termômetro, que vai servir, obviamente, para a gente controlar a temperatura da substância, da mistura, e o vapor que vai ser formado aqui da substância que encontra-se na fase líquida e vai atingir o ponto de ebulição, vai estar passando por essa nova estrutura chamada de condensador. Como o próprio nome dele indica, o processo de transformação física que vai acontecer aqui vai ser a condensação, ou seja, o vapor formado vai passar por uma região que vai ser mais fria e com isso ele vai estar condensando, voltando à fase líquida, tá? Então a gente vai ter aqui no condensador, ó, a saída de água quente, que vai ser a água que vai ser aquecida pelo vapor ao longo do processo, e uma entrada de água fria, que é para poder garantir que essa estrutura aqui sempre fique com temperatura inferior ao vapor que vai passar por ela. Então, devido a essa diferença de temperaturas, a gente vai poder permitir aí a separação da fase líquida. Por que que essa fase sólida, que vai estar presente aqui, por exemplo, água com sal, não vai estar passando aqui pelo condensador e juntando-se no destilado? Porque o sal ele apresenta um ponto de ebulição muito alto. Então, se, por exemplo, seja água com sal, se a água ela passa pela ebulição a 100 graus Celsius, o sal vai passar com um ponto de ebulição aí muito superior a esse valor. Então, a gente, em condições usuais, não conseguiria atingir essa temperatura com este equipamento e com bico de Bunsen, por exemplo. Então, toda a fase líquida vai ser separada, recolhida no Erlenmeyer aqui ou qualquer outro recipiente, e aí a gente vai ter a separação dos dois componentes, tá? Esse processo é baseado no princípio da ebulição e da condensação. Ebulição onde? No caso do líquido que vai estar passando para o estado gasoso, ponto de ebulição, vai ser atingido, e a condensação que vai ser o processo contrário. O vapor formado vai encontrar uma região mais fria e se condensar, voltando a ser líquido. O outro processo que a gente utiliza com relação à destilação vai ser a destilação fracionada. Eu quero que vocês prestem bastante atenção quando o termo fracionado aparecer. O que acontece? O fracionado ele é uma definição para que a gente consiga fazer a separação dos componentes gradualmente. Primeiro um componente, depois um outro componente, e por aí vai. Vai depender, no caso, obviamente, do processo de separação utilizado. Na destilação fracionada, ele vai consistir a uma separação dos componentes, cujo ponto de ebulição é tão próximo que eu não consigo fazer uma destilação simples. Então, diante disso, a gente vai precisar de uma aparelhagem distinta. Lembra um pouquinho da destilação simples, mas ela vai ser diferente aí no princípio do funcionamento.
As substâncias, as misturas que são geralmente separadas por esse método são misturas de líquidos, tá? Diferente da destilação simples, que são líquidos e sólidos. Nesse processo aqui, se vocês verem a aparelhagem da destilação fracionada, a gente vai ter novamente um balão que vai conter a mistura. Aqui, vejam, em vez de eu utilizar um bico de Bunsen, eu estou utilizando uma manta térmica, tá? Que é um outro equipamento industrial que nós temos. Porém, os vapores que vão ser formados aqui à medida que for aquecida a mistura, eles vão estar passando por essa coluna chamada coluna de fracionamento. Então, em cada degrauzinho que vai conter aqui, o vapor ele vai acabar se condensando e ficando líquido. Os vapores que são mais fáceis de entrarem em ebulição, eles não vão fazer essa condensação e vão passar diretamente aqui para o condensador, tá? Então, isso daqui vai ser justamente o efeito promovido pela coluna de fracionamento. As fases líquidas aqui no caso, por exemplo, água e álcool. O álcool, como ele entra em ebulição mais rápido do que a água, então ele vai ser primeiro produzido o vapor dele aqui e depois vai ser condensado recolhendo ele. E posteriormente vai vir, no caso, a água, tá? Então, ênfase aí no caso da diferença da destilação fracionada para simples e a presença da coluna de fracionamento, tá? O resto da aparelhagem é similar. Um exemplo muito clássico da utilização da destilação fracionada, no caso industrial, é com relação à separação das fases que compõem o petróleo, tá? Como vocês devem saber, o petróleo ele é uma fonte de matéria orgânica, ou seja, derivada aí de restos de vegetais, animais, e com base nele, a gente consegue produzir várias substâncias que são úteis para o dia a dia. Por exemplo, plásticos, combustíveis, o próprio asfalto e outras substâncias aí. Contudo, para eu pegar esse petróleo e transformar ele nessas substâncias que a gente utiliza, eu preciso fazer o mesmo processo da destilação fracionada. Aquecer esta minha amostra de petróleo de tal modo que a substância que entre em ebulição primeiramente vai estar sendo liberada pela coluna de fracionamento. Esse aqui é o exemplo da coluna industrial no caso do petróleo, ou torre de fracionamento. Aquelas substâncias que vão entrar em ebulição posteriormente vão estar sendo feitos após aquela primeira substância. E por aí vai. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, qual que é a substância que entra em ebulição primeiramente, no caso do petróleo? O gás vai ser primeiramente extraído, depois vem a gasolina, o querosene, que é o combustível de avião, óleo combustível, óleo lubrificante e os resíduos, tá? E através dos resíduos, obviamente, eles não vão entrar em ebulição tão facilmente e por isso são utilizados aí nas suas formas mais sólidas, tá? Parafina, asfalto e por aí vai. O princípio de funcionamento vai ser o mesmo. Eu vou submeter minha amostra à ebulição e, posteriormente, esse meu material em ebulição vai ser condensado. Outro processo de separação muito utilizado no dia a dia, industrialmente, geralmente, é com relação à mistura homogênea da água do mar, tá? É com base nessa mistura que a gente consegue promover aí a formação dos cristais de sal. Então, o processo que ocorre, basicamente, vai ser o de vaporização ou evaporação. Então, como o próprio nome fala, algo que está no estado líquido vai passar para o estado de vapor. Ele vai consistir, então, na separação da substância de uma mistura sólido-líquido, homogênea, e por meio do aquecimento e a consequente perda da fase líquida, eu vou estar extraindo os sólidos que estariam dissolvidos ali naquela minha mistura. Então, veja aqui o exemplo. A gente coloca no processo da indústria de salinas as amostras de água nesses canteiros aqui, junto com essas hélices que vão estar promovendo o fluxo dos vapores de água para longe dela. Então, à medida que o próprio sol mesmo aquece aquela amostra de água, aquela poça de água ali, a água vai passando para o seu estado de vapor e com isso ela vai sendo eliminada. Ao passo em que a água é eliminada, o sal que estava dissolvido ele vai começar a se cristalizar. Tá? Então aí a gente vai ter, por exemplo, muitas imagens de salinas com essas dunas de sal, que basicamente é você fazer a separação da água pelo meio da vaporização ou evaporação, e depois os operários que trabalham nessas indústrias pegam esse sal e vão
fazendo montes de amontoados de sal, dependendo da qualidade dela. Esse processo, por exemplo, ele vai passar por outras etapas posteriormente para a purificação, tá? Que não é somente tirar o sal da água do mar, que vai estar habilitando ele para o consumo humano. O processo, então, que vai estar envolvido aqui vai ser o da evaporação, tá? Prestem bastante atenção, porque que nesse processo de evaporação e nos dois últimos é ebulição. Na ebulição eu preciso atingir uma temperatura, ou seja, a água para ferver, entrar em ebulição, eu precisei chegar a 100 graus Celsius. Já na evaporação, não. Eu deixei a água lá, no calor do próprio sol, e aos poucos, pela temperatura ambiente mesmo, ela vai acabar passando para o estado gasoso, tá? Isso acontece só na superfície. Então, a superfície entrou em evaporação, passou para o estado de vapor e vai indo até acabar toda a fase líquida ali daquela mistura. Outro processo envolvido aí nesse mesmo procedimento é o da cristalização, porque se o sólido, no caso o sal ou sais que compõem a mistura da água do mar, elas são passadas de volta do estado solúvel, dissolvido, para o estado sólido, ele vai estar formando seus cristais ali, de acordo com o arranjo das suas moléculas. Aí eu pus aqui um videozinho que explica basicamente como que acontece esse funcionamento aqui das salinas, tá? É bem interessante para vocês verem aí como que funciona esse processo. Outra mistura que a gente tem aí é a mistura chamada de fusão fracionada, tá? Não sei se vocês recordam, mas no processo de mudança de estado físico, a fusão é a passagem do estado físico sólido para o estado físico líquido. Então, quando eu falo fracionado, mesmo caso que eu citei anteriormente, eu vou ter componentes separados gradualmente. Então, vai ser o quê? Uma transformação do estado físico sólido para o líquido, de acordo com o seu ponto de fusão. Então, primeiro vai um que derrete primeiro, depois vai o outro e por aí vai. Então, ele vai ser um processo utilizado para separação de constituintes de uma mistura sólida. Por meio do quê? Aquecimento ou aumento de temperatura. O principal exemplo que a gente pode encontrar deste procedimento aqui vai ser, então, da separação da areia do enxofre, que são substâncias sólidas, naturalmente, à temperatura ambiente. E quando eu faço o aquecimento, o enxofre ele consegue ser fundido primeiramente, porque o ponto de fusão, ou seja, a temperatura em que ele passa do estado sólido para o líquido, é bem menor do que a temperatura da areia. Então, com isso, o enxofre vai passar para o estado fundido ou líquido e eu consigo verter esse recipiente no outro para poder recolher somente a fase líquida de interesse, no caso, o enxofre. Então, os mecanismos que estão sendo utilizados para estar permitindo esse processo é basicamente o da fusão. Outro exemplo que a gente tem aqui de método de separação de mistura é com relação à liquefação fracionada. Esse processo ele vai ser utilizado quando? Para separar uma mistura de gases. Tá? Por que liquefação? Não sei se vocês recordam. Mas a liquefação ela é o processo em que a gente muda do estado gasoso para o estado líquido. Ou seja, é aquele processo que acontece por meio da redução de temperatura. E uma coisa que eu comentei na última aula era que essa liquefação ela sempre utiliza a associação à pressão. Tá? Porque somente reduzir a temperatura não faria, talvez, com que uma mistura gasosa passasse para o estado líquido. Vai aproximar as suas moléculas? Vai, mas não necessariamente ao ponto de se liquefazer. Então, um exemplo que a gente tem aqui é quando a gente quer separar os componentes que formam a mistura do ar atmosférico. Então, aqui nessa coluna da amostra de ar líquido, ou seja, o ar a nossa temperatura ambiente é gasoso, então eu submeto ele a uma temperatura de menos 200 graus Celsius. Vejam aqui na escala Celsius, ó, que menos 200 é bem aqui embaixo. E com isso eu tenho um ar líquido. Coloco ele nessa coluna aqui, o que é que vai acontecer? Aquela substância que aquecer primeiro ao ponto de chegar no estado de gás, de vapor, ela vai ser extraída primeiramente. Do mesmo modo que a gente viu lá na destilação fracionada. Porém, agora, tratando-se de uma mistura de gases. Então, vejam aqui. Lá da matemática, a gente sabe que uma escala numérica, ela é
positiva do zero e vai aumentando em módulo até 100 ou ao infinito positivo. E quando se fala abaixo de zero, quanto maior o número em módulo, mais negativo ele vai ser, mais pequeno, mais inferior ela vai ser, no caso de temperatura mais fria. Então, menos 196 é uma temperatura muito mais fria do que menos 186 e do que menos 183. Ou seja, o mínimo aquecimento de 4 graus já permite com que eu isole quem? O gás nitrogênio. Se eu manter a temperatura neste padrão aqui, as minhas outras substâncias que compõem o ar atmosférico não vão ser removidas. Agora, removi o gás nitrogênio, vou aquecer mais um pouquinho, mais 10 graus aqui, e vou chegar a menos 186, ou seja, estou subindo na minha escala Celsius. Então, eu vou ter agora a separação do gás argônio e, posteriormente, do gás oxigênio e quaisquer outros componentes que estiverem presentes aí na mistura de gases. Então, o processo que vai ser muito utilizado aqui vai ser justamente o da liquefação. Então, passar do estado gasoso para o estado líquido, associando-se redução de temperatura e aumento de pressão. A dissolução fracionada, por sua vez, olha como que é diferente. Dissolução, dissolver, ou seja, eu fazer com que uma substância se misture corretamente, adequadamente, com uma boa interação, em um solvente. Então, a gente vai ter um processo utilizado para separar os constituintes de uma mistura em que um dos componentes é solúvel em líquido e o outro não. Vejam aqui o exemplo. Eu tenho uma mistura de açúcar e areia. Por algum motivo, eu coloquei açúcar lá na areia. Posso ter derrubado no acampamento. Como que eu vou fazer para recuperar o meu açúcar? Basta eu dissolver essa minha amostra, essa minha mistura em água. Todos sabemos que o açúcar e a água se misturam bem, e a areia não. E depois de um tempo, eu posso submeter a um outro processo, outros processos aí para poder estar separando essa minha mistura. Por exemplo, se eu passar por um filtro, eu consigo remover a água com açúcar, que vão passar direto pelos poros do filtro, e manter somente a areia lá retida. Se eu aquecer essa minha substância, água e açúcar, submetendo, por exemplo, a uma destilação, eu poderia estar removendo a água e mantendo o açúcar. Óbvio que o açúcar vai acabar caramelizando porque ele não suporta tantas temperaturas assim. Mas se fosse um processo com água e sal, seria bem mais prático de obter. Então, o processo que a gente vai ter envolvido vai ser o de dissolução. O que é dissolução? Você pegar uma substância e dissolver em um líquido, que vai ser um solvente adequado para aquela substância. Na cristalização fracionada, o que a gente vai ter? Vai ser um processo utilizado para separar sólidos que estão dissolvidos em um solvente. Quando eu falo fracionado, quer dizer que essa minha substância vai ser removida primeiro, posteriormente eu posso remover outra e por aí vai. Qual que é o princípio dela? O princípio parte do sentido de fazer uma evaporação de modo controlado, tá? Diferente lá da vaporização ou evaporação das salinas, porque o meu interesse é no cristal. Tá? Eu quero um cristal de uma estrutura específica, de uma forma específica, e por aí vai. Então, eu vou submeter essa minha substância ao aquecimento, controladamente, e com isso, à medida que o solvente for saindo para a fase gasosa, a gente vai ter o cristal sendo formado. Então, se é fracionado, obviamente, um cristal primeiro de uma substância, se tiverem outras substâncias, vão ser por assim extraídos. Olha aqui o exemplo. Eu pego uma mistura de um líquido com um sólido, em que eles são solúveis, facilito essa minha dissolução a quente, ou seja, eu aqueço a minha mistura. Veja que aqui eu não estou usando um bico de Bunsen, não estou usando uma manta térmica, estou usando uma simples lamparina. Então, aqueço a minha substância, vai facilitar a minha dissolução. Com isso, depois eu filtro para remover algumas substâncias e à medida que esse líquido aqui for evaporando, num processo lento e controlado, eu vou estar permitindo aí o arranjo das minhas moléculas de um modo mais organizado naturalmente, ou seja, formando cristais com estruturas realmente mais bonitas para o interesse industrial. Vejam aqui, por exemplo, a estrutura de um cristal. Cristal aqui de cobre. Então, para fazer esse cristal aqui,
eu preciso fazer com que o processo seja controlado, um processo lento, e que a evaporação do solvente vai me permitir a formação e o rearranjo das moléculas. O processo envolvido aí, cristalização, porque eu estou fazendo cristais. Esse processo aqui é um pouquinho interessante, porque ele pode acabar confundindo a gente com outros processos, a saber, principalmente a filtração. Então, vamos ver aqui. A dissorção. A dissorção vai ser o processo utilizado para a separação de substâncias líquidas ou gasosas que vão ser retidas na superfície de um líquido. Então, vamos lá reparar. Eu vou usar o quê? Eu vou usar uma substância sólida. E essa substância sólida vai ter a propriedade de aderir em sua estrutura substâncias líquidas ou gasosas. Essa adesão ela acontece por meio de interações e de afinidades. Tá? O principal exemplo que a gente vai ter para o caso de adsorção vai ser o carvão ativado, onde vocês podem ver aqui alguns exemplos. Concordo que aqui é um filtro, tá? Vai fazer o processo de filtração, mas o foco na dissorção nossa é a substância que está contida aqui dentro. Então, além dos poros do filtro, que vai permitir a filtração, eu tenho carvão ativado. Então, esse carvão ativado vai fazer com que a aderência dessas substâncias líquidas ou gasosas sejam removidas aí da matéria que vai estar passando por ela. No caso, a água da Copasa, a água de qualquer agência de tratamento de água. Outro exemplo, a máscara N95, que a gente tem aí um filtro que vai permitir a dissorção de algumas partículas gasosas aí, ou líquidas, na hora que vai fazer a proteção do indivíduo que está utilizando. Óbvio que também tem um filtro lá envolvido, tá? Mas o foco é na substância que vai fazer a dissorção, no caso, carvão ativado. Outro exemplo a gente tem nas máscaras de guerra, principalmente para se proteger aí de gases tóxicos, armas biológicas, em que vai haver aqui a presença de uma substância adsorvente que vai permitir aí a absorção dessas substâncias líquidas ou gasosas de modo que evite a contaminação do usuário aqui. E, mais uma vez, atenção, e esses tópicos que a gente apresentou não são filtração, tá? Outro processo agora, a gente vai entrar no mundo das misturas heterogêneas. Esses aqui provavelmente são mais fáceis da gente interpretar porque são comuns no dia a dia. Diferente dos das homogêneas, que dependem de estruturas e aparatos industriais. Esses aqui são mais claros da gente ver. Então, por exemplo, separação magnética. Quando eu falo separação magnética, envolve o quê? Um ímã e a propriedade da física chamada de magnetismo. Então, ele vai ser a separação de uma mistura em que eu preciso utilizar o ímã para separar algo que tem propriedade magnética. Então, o principal exemplo que a gente vai ter do dia a dia é na utilização dos lixões. Então, existem substâncias que têm propriedade magnética e outras não. Nem todo metal vai ter propriedade magnética, por exemplo. Então, se eu tiver uma mistura num lixão de ferro e alumínio, o ferro vai ser atraído pelo ímã, já o alumínio não. Então, estaria fazendo um processo de separação. Então, um processo envolvido com magnetismo. Outra separação do dia a dia, esta que é a mais comum talvez, é o processo chamado de decantação. E ele vai ser baseado na diferença de densidades dos componentes de uma mistura. Recordando que densidade é a massa que uma determinada substância ocupa pelo seu próprio volume. Então, com isso, se a gente fizer uma mistura de água e óleo, a gente sabe que eles não se misturam bem e um fica em uma posição diferente do outro. Ou seja, o óleo fica mais acima porque ele é menos denso. A água fica abaixo porque ela é mais densa. Tá? Então, esse processo de decantação, ele envolve algumas fases. A principal delas é a fase chamada de sedimentação. O que seria isso? É fazer com que as substâncias que são mais densas se depositem no fundo do recipiente e, com isso, a gente chama de sedimentação. Nesse mesmo processo de decantação, a gente vai ter aí o envolvimento, talvez, de misturas líquidas ou pode ser misturas de sólidos e líquidos, vai depender do que estiver sendo analisado. Tá? Embora essas misturas todas tenham que ser heterogêneas. Uma das fases líquidas, por exemplo, ela pode ser removida revertendo-se o recipiente no outro. Deixa eu colocar aqui a imagem para vocês verem. Só para explicar aqui a sedimentação. Eu tenho um recipiente com, por exemplo, areia. Por algum motivo ela foi agitada e ficou barrenta. Tá?
Depois de um tempo, essa areia vai se sedimentar e vai para o fundo do recipiente. Como que eu vou remover os componentes dela? Fazendo simplesmente o processo de verter este recipiente sobre um outro. Geralmente a gente utiliza o apoio de um bastão de vidro ou alguma outra estrutura, e com isso o líquido vai sendo removido. Essa remoção, detalhe, ela tem que ser sem agitação, porque se eu acabar agitando o meu recipiente, toda a matéria que foi sedimentada vai acabar passando para nova separação. Aí vai demandar de fazer outra separação, outra decantação ou outros procedimentos. Também posso utilizar quando eu tenho uma mistura de líquidos, uma estrutura chamada de funil de decantação ou funil de Brown. O que seria ele? É um funil fechado, que eu vou fechar aqui em cima, tem uma rolinha que fecha ele, e ele tem uma torneirinha que vai permitir a vazão daquela minha fase líquida. Então, como eu citei lá, gasolina, água, óleo, água, eles não se misturam. Então, como a gasolina vai ficar em cima e a água embaixo, à medida que eu abrir a torneirinha, eu vou permitir a vazão dessa água. Quando ela estiver acabando, eu fecho a torneirinha e vou ter lá somente o óleo. É um processo utilizado em escala industrial? Não tanto, porque você não consegue garantir que a separação foi 100% realizada, tá? Pode ser que acabem ficando algumas gotas, alguns resquícios da mistura lá no recipiente, mas é um processo utilizado, funil de decantação. Outro processo, a gente vai ter a utilização da sifonação. Sifonação porque a gente acaba utilizando um sifão e pode ser uma analogia para uma mangueira. Onde que a gente vê isso, geralmente em filmes e desenhos? Quando eles tentam roubar a gasolina ou o combustível de um veículo, eles colocam uma mangueira, aspiram para poder fazer um efeito da pressão e com isso o líquido vai ser removido. Vejam aqui no caso desse exemplo, mistura líquido-sólido, eu coloco a minha mangueira na fase líquida e por esse processo de diferença de pressão, ele vai ser transferido para o novo recipiente. Pode acontecer também com misturas de líquidos, ó. Só que eu tenho que colocar a mangueira onde eu quero remover. Se eu coloco a mangueira no líquido superior, vai ser removido. Se eu coloco a mangueira lá embaixo, vai remover o líquido de baixo. Por aí vai. Lembrando que os processos de utilizar a sifonação, no caso para roubar aí a gasolina, não são mais possíveis hoje, porque, obviamente, as indústrias colocaram sistemas de segurança para não permitir essa entrada da mangueira e essa substituição aí de combustíveis. O processo utilizado aqui envolvido muito vai ser o da densidade. Então, devido à diferença de densidades, eu permito esta separação. A centrifugação, por sua vez, ele vai ser um processo de aceleração da sedimentação. Lembrem lá, a sedimentação, a substância mais densa vai descer. Então, como ela vai para o fundo do recipiente, eu tenho uma decantação através da sedimentação. Porém, esse processo às vezes é muito lento. Então, dependendo da mistura, eu necessito que esse processo ocorra mais rapidamente. O processo mais utilizado, então, dependendo da situação, no caso de análises clínicas em laboratórios, quando vai se fazer exames de sangue, é a utilização da centrifugação. Ele vai consistir em colocar em tubos de ensaio as amostras, submeter a uma intensa aceleração, e com isso, e devido ao efeito da inércia, as minhas moléculas mais densas, minhas partículas mais densas vão para o fundo do recipiente. Aí eu consigo separar, por exemplo, o plasma do sangue das células sanguíneas e outras substâncias que compõem ela. Então, novamente, a gente tem aqui o efeito da densidade. Olha só, imagina que você tem um objeto que está descrevendo essa trajetória circular. Imagina que ele está adotando o sentido horário, tá ok? Está descrevendo essa trajetória nesse instante. Destaquei alguns pontos aqui. Lógico que eu poderia ter destacado infinitos pontos a mais, mas eu quis destacar esse aqui. Se esse objeto descreve essa trajetória circular, é porque existe uma resultante centrípeta, ou seja, a resultante das forças aponta para o centro, e é graças a essa resultante que ele se mantém nessa trajetória. Agora, se eu analisar nesse ponto aqui, observe que o vetor velocidade está apontando numa direção tangente a essa trajetória circular, ou seja, nesse ponto, se você cessar, cortar, por exemplo, né, essa força centrípeta, essa resultante centrípeta, ela não existir mais, a tendência desse objeto, por inércia, é seguir essa trajetória. Agora, se for nesse ponto aqui, observe que o meu vetor velocidade mudou.
tá? Então, agora a tendência é seguir outra trajetória, mas uma trajetória que ainda é tangente à circunferência. E isso vai acontecer para esse ponto, para esse ponto, para esse ponto, em todos os pontos da minha circunferência, enquanto ocorrer o movimento circular. Aí no exemplo do carro fazendo essa curva, a traseira do veículo tende a manter o movimento, por isso que sai da curva, tá? Embora a força centrípeta acaba atraindo aí a frente do carro para manter ele no sentido circular aqui, como a Aline comentou. Aí... Outro processo, então, de separação de misturas heterogêneas vai ser o da filtração, que basicamente a maioria das pessoas já deve ter feito alguma vez na vida, tá? Como que funciona esse processo? Eu vou estar separando, então, mistura sólida de líquido ou mistura gases e sólidos por base da passagem dessa mistura por um filtro. Então, quando eu pego, por exemplo, aqui o sistema usual, uma mistura líquida, que provavelmente deve conter nela algum sólido maior para poder ser retido pelo filtro, a gente vai ter que a passagem dessa mistura por meio desse papel de filtro aqui, ou um coador, alguma estrutura específica, vai permitir a remoção, porque a partícula deve ser maior do que o poro do filtro. Com isso, somente o líquido vai estar sendo removido ou substâncias estiverem dissolvidas nele também. Outro processo utilizado envolvendo filtração é a filtração que a gente chama de filtração a vácuo. O que é que basicamente ela acontece? Eu passo por uma passagem de bomba a vácuo, ou um equipamento, uma passagem de água, que vai fazer com que o ar aqui de dentro seja removido, permitindo uma formação de vácuo. Com isso, a minha filtração vai ser muito mais rápida, geralmente utilizada para estar removendo aí quando os líquidos são mais viscosos. Então, por exemplo, se eu utilizar óleo para poder remover ele através de uma filtragem, esse processo seria muito mais demorado do que esse, porque a formação do vácuo nessa estrutura permite uma remoção mais rápida. Outro exemplo do nosso dia a dia é justamente então o uso de máscaras, no caso de prevenção para o corona, porque ele vai impedir que gotículas sejam disponibilizadas para o meio ambiente aí numa conversa, alguma coisa assim. Tá? Então, o princípio básico que vai permitir essa transformação aqui, essa separação, vai ser o tamanho da minha partícula ser removida. E, detalhe, tem que passar por um filtro, tá? Então, por isso que a gente difere filtração de adsorção. Na adsorção, uma substância vai reter por meio de interações, e na filtração vai ser por meio do tamanho relativo ao poro do meu filtro. Um outro exemplo, esse aqui é mais ocasional em situações industriais, é a flotação. Basicamente, ele vai ser submissão de uma mistura a bolhas de ar. Tá? E essa mistura ela é chamada de mistura colorida, uma mistura que vai conter partículas com um tamanho intermediário entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros. Vamos entender melhor o que é essa diferença de partículas. As partículas elas podem ser divididas sobre 3 principais tamanhos. Quando as partículas dissolvidas em um líquido, por exemplo, ou misturadas em um líquido apresentam um tamanho inferior a 1 nanômetro, eles vão estar promovendo a formação de soluções. É o que a gente chama de mistura homogênea. Quando a minha partícula ela tem tamanho intermediário entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros, aí eu vou ter uma solução chamada de coloidal, que não vai ser homogênea, certo? Então, exemplos disso aqui, maionese e outras emulsões que a gente tem aí no mercado são misturas coloidais. Já quando a minha partícula apresenta tamanho superior a 1000 nanômetros, ela não vai ter uma interação para permitir uma formação de uma mistura homogênea, e a gente vai ter as suspensões, que são a principal definição de uma mistura heterogênea, ou seja, eu tenho uma areia dentro de uma água. Eu consigo ver aquela areia porque a partícula dela é muito grande, os cristais dela. Então, a flotação, usada no meio industrial, por exemplo, para a gente extrair o elemento químico cobre da calcopirita, que é um minério. Então, eu vou pegar este minério aqui, submeter ele a uma fusão, ou seja, eu vou derreter todo esse material, e as partículas de cobre, elas são muito pequenas comparadas a outros elementos químicos dessa mistura do minério. Então, com isso, essas minhas partículas de cobre vão se aderir a uma bolha de ar,
e por meio dessa bolha de ar eles vão ser separados, sendo levados lá para a superfície. Então a flotação ela é o quê? É a passagem de bolhas de ar por uma mistura com substâncias de partículas coloidais. Devido ao tamanho dessa partícula coloidal, ela se adere à bolha de ar e acaba sendo removida primeiramente. Também é associado o quê? Ao tamanho. Outro processo que vai estar associado aí nas misturas coloidais é justamente a floculação. No mesmo caso, coloidal quer dizer o quê? Partículas com tamanhos intermediários, entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros. Só que em vez de utilizar bolhas de ar, no caso da floculação, eu vou estar utilizando um agente chamado de coagulante, ou seja, eu vou estar reunindo essas minhas partículas coloidais de modo a formar agregados maiores. Então, com a formação desses agregados, eu consigo permitir o efeito da sedimentação, ou seja, algo que é mais denso vai para o fundo, o intermediário fica no meio do sistema, e o que for mais leve vai para a superfície. Exemplo principal do dia a dia, caso você já tenha ido em alguma visita de estação de tratamento de águas, é justamente na separação e tratamento da água que a gente recebe para consumo aí humano. Tá? A gente coloca substâncias químicas que vão agir como agente coagulante, e esse agente coagulante vai estar agregando essas partículas coloidais para poder facilitar aí a sua separação. Também baseada no tamanho. Um outro processo utilizado, este daqui eu não pus como mistura homogênea ou heterogênea, vocês vão entender daqui a pouquinho. É o processo chamado de extração por solventes. Basicamente, o que acontece? Eu uso um solvente, ou seja, uma estrutura líquida, para estar removendo uma substância de uma outra mistura. Contudo, a minha mistura base ela tem que ser uma mistura homogênea. E com isso eu vou utilizar um novo solvente que vai possuir uma maior afinidade com um desses componentes da mistura homogênea. Com isso, eu vou ter a formação de uma mistura heterogênea. Por isso que aqui eu não deixei destacado se é homogêneo ou heterogêneo. Porque eu tenho que ter uma mistura homogênea que, devido à adição de um novo solvente, vai formar uma mistura heterogênea. Vejam aqui o exemplo. Ó. A gasolina comercializada, ela apresenta em sua composição uma porção de etanol justamente para poder estar reduzindo a quantidade de emissões de poluentes aí para o meio ambiente. Contudo, se vocês já repararam, a gasolina é uma mistura homogênea de gasolina e etanol. Se eu adicionar água à minha mistura de gasolina e etanol e agitar ou adicionar alguma outra substância necessárias, eu vou estar separando o etanol que está contido na gasolina para a água, porque a água vai ser um solvente que vai apresentar uma maior afinidade com o etanol. Então, se eu separo o etanol retirando ele do volume da gasolina que eu tinha em análise, o meu volume de gasolina tende a diminuir. Então, com isso, vejam bem, eu tenho a formação de uma mistura heterogênea, em que a gasolina continua não se misturando com a água, e o etanol que estava presente na gasolina agora está contido no volume da água. E com isso, a gente vai ter justamente a separação aí das duas substâncias. Um outro exemplo muito utilizado no dia a dia com relação à extração por solventes é a gente extrair as substâncias de chás, café, porque com base na passagem da água quente, a gente consegue remover essas substâncias que estavam ali, tá? Quando a gente extrai as substâncias contidas aqui, então, nessa minha mistura, eu vou, por meio da passagem do solvente, a gente vai estar aí fazendo o processo de extração por solventes, tá? Quais são os princípios, então, adotados para essa técnica? É o da afinidade, ou seja, um solvente vai ter maior afinidade com uma das substâncias, e o da própria solubilidade aí também. Outro processo utilizado para separação de misturas, sem destacar se é homogêneo ou heterogêneo, vai ser o da cromatografia, que ele agora vai ser um processo físico-químico de separação, em que especificamente os sólidos de uma solução vão ser removidos. Tá? Como que é essa remoção? Essa remoção, a gente vai estar utilizando os termos de interação e com fases. A interação com a fase estacionária, ou seja, com o local onde contém a minha mistura, e a fase móvel, que vai ser aquela que vai arrastar, literalmente, os componentes daquela mistura. Então, se eu colocar, por exemplo, nem foi na semana 4 aí,
em um papel pingos de tinta, fazer alguma coisa com tintas azuis, pretas e por aí vai, a gente vai permitir, dependendo do uso de algum solvente, vai permitir aí com que eles sejam removidos, tá? E essa remoção, por exemplo, vai ter um melhor desenvolvimento em um tipo de solvente do que em outros. Então, se você coloca uma mistura em água, pode ser que elas não sejam separadas tão facilmente, quando, por exemplo, num álcool ou em outra estrutura aí que possam ser utilizadas. Então, o que é a cromatografia? Separar misturas homogêneas, principalmente, em que os sólidos vão ser removidos por serem arrastados por uma fase chamada de fase móvel. Tá? A fase estacionária, nesses exemplos aqui, seriam esse papel, caso celulose, e a fase móvel é o líquido que, por capilaridade, vai estar sendo migrando aqui pela fase estacionária. Processos envolvidos, pode ser uma cromatografia em que mexa-se com o princípio da dissorção, da partição, troca iônica ou afinidade. Tá? Agora, os exemplos de separação de misturas heterogêneas mais comuns ainda no nosso dia a dia. Catação, um processo de separação manual, em que a gente vai remover um dos componentes de uma mistura com critérios inespecíficos. Por exemplo, posso utilizar a mão ou uma pinça e, por exemplo, catar o feijão. Isso é um processo de catação, ou escolher feijão, escolher ou catar feijão. Levigação, esse aqui é um processo que foi muito utilizado na época das explorações de grandes minérios no país, principalmente de ouro, em que a gente consiste na passagem por uma bateia ou um recipiente aqui de uma água corrente. E essa minha água corrente vai acabar carregando as substâncias que são mais leves e as substâncias mais densas vão ficar no final do recipiente. Então, era assim que era removido, por exemplo, o ouro aí em correntes de rio. Baseado em quê? Densidade. Peneiração, como o próprio nome fala, eu utilizo uma peneira. Mas, em nomes científicos aí, em alguns exercícios, podem ver o termo tamização. Então, basicamente, é o processo em que a gente utiliza uma peneira para separar aí os componentes de uma mistura. Baseado no quê? No tamanho dos furos do meu componente, baseado ao furo da minha peneira. Com isso, então, a gente vai ter separação de substâncias maiores ou menores de acordo com a peneira utilizada. Então, exemplo utilizado muito aí no dia a dia na construção civil é quando a gente pega, peneira areia para poder estar fazendo, por exemplo, um acabamento, um chapisco ou alguma coisa com cimento. Ventilação, então, vai ser a separação de substâncias menos densas, ou seja, mais leves, de uma mistura por meio do quê? Da passagem através de uma corrente de ar. Então, aqui o exemplo, ó, no caso do arroz, se eu não me engano, e de amendoim e outras substâncias, a gente pode submeter essa mistura a uma corrente de ar que vai carregar as cascas para fora das sementes que a gente deseja, dos grãos que a gente deseja. Baseado no tamanho e também na própria densidade. Por quê? O tamanho, porque algumas cascas podem passar pela peneira, que você acaba utilizando em peneiração, e também pela densidade, porque o que é mais leve vai ser carregado pela corrente de ar. E com isso, a gente finaliza os métodos de separação de misturas aí, podendo estar realizando os exercícios da semana 3 e 4, sem nenhum prejuízo com relação à compreensão do conteúdo. Tranquilo? Tchau, tchau.